Olá pessoal, sou Rafael, sou arquiteto da Peabiru. Eu sou Maria Rita, arquiteta da Peabiru também. A Peabiru é uma assessoria técnica, tem 25 anos. A gente trabalha no campo do direito à cidade, à moradia digna. E a ideia desse vídeo é a gente falar um pouco sobre o que a gente entende por assessoria técnica e um pouco dos campos de trabalho em que a gente atua, em que a gente entende que a assessoria técnica pode atuar, né? Bom, em primeiro lugar, a gente entende que a assessoria técnica para habitação de interesse social, ela tem que acontecer no marco do direito, né? Ela tem que vislumbrar a universalização desses direitos a que eu me referi. Isso significa que a gente está falando de algo que aconteça no âmbito da política pública, né? Em vista da sociedade brasileira, como ela funciona, das grandes cidades, como elas estão estruturadas e a desigualdade que é estruturante no nosso país. Então, pensar numa política de assessoria técnica passa necessariamente por uma ideia de universalização de direito e nesse marco. Para além disso, uma outra característica que a gente acha bem importante, central, é a questão da especificidade, né? Ou seja, a assessoria técnica ela deve passar, do nosso ponto de vista, por uma relação direta com as pessoas com quem a gente está trabalhando, que são os moradores, futuros moradores, enfim. Então é um trabalho que se faz com as pessoas, né? Não é exatamente para as pessoas, mas é uma coisa que se faz com. Então a própria relação ela tem essa especificidade, né? Para além disso, tem a questão da especificidade da solução, né? Ou seja, a gente não é o contrário de soluções padronizadas, modelos de receitas a serem seguidas. Então é uma análise específica e solução específica para problemas específicos, né? E por último, uma questão que é um entendimento de que a assessoria técnica ela deve se estruturar como um serviço permanente, porque a cidade ela é viva, né? Ela é dinâmica. Então as necessidades habitacionais elas não terminam, né? Não é alguma coisa que começa, faz e termina e nunca mais vai precisar. É uma coisa que as famílias crescem, diminuem, as pessoas se mudam, a vida é dinâmica e o serviço de assessoria técnica ele tem que ser aderente a essa realidade da cidade, né? E eu vou falar um pouquinho sobre os campos de atuação. Então, a Peabiru fez um esforço a partir de 2015 com as oficinas ARTES que a gente desenvolveu no estado de São Paulo. Teve um esforço de tentar estruturar quais seriam esses campos de trabalho, né, de organizar isso, né? Os campos já existiam, mas de tentar organizar isso. E a gente dividiu ele em 3, né? Então tem o primeiro campo, que é a de produção autogestionária. Então seria produção nova junto aos movimentos de moradia em autogestão. Esse é um campo que ele é um campo mais clássico assim, das assessorias, né? As assessorias nascem dentro desse campo, aqui em São Paulo. E é uma ideia de ser, de fato, o braço técnico do movimento, né, nesses processos. E o segundo campo é o campo de melhorias habitacionais. E aí as melhorias habitacionais, dentro de um contexto de urbanização de favela, né, a gente entende que é na melhoria que a assessoria de fato se desenvolve, né? Porque a urbanização, ela normalmente está vinculada a um programa público, né? Dentro de uma política pública desenvolvida pelo Estado. E a melhoria habitacional é onde a assessoria ela vai ter esse contato mais direto com as famílias, né? É onde as soluções específicas vão poder ser dadas, né? E é onde é a lacuna da política pública, né? Apesar de existir, por exemplo, dentro de um PAC, né? Assim, rubrica orçamentária para melhoria, é onde a gente vê dificuldade de implementação, por exemplo. Porque é uma lógica que é totalmente diferente de uma lógica da urbanização, de abrir grandes frentes de obra, né, de infra, de saneamento, né? A melhoria ela vai no específico.
né? E ela vai no pequeno, né? Então, a gente vê aí uma grande lacuna da assessoria. E o terceiro campo é o campo que a gente está chamando de resistência e defesa de direitos, que é um campo exatamente que está pré-política pública, né? É onde a gente vai estar do lado, né, de um lado da história, né? A gente vai estar do lado de ocupações ou de comunidades que estão ameaçadas de remoção, estejam em conflitos fundiários. E a gente vai estar dando um apoio técnico necessário para a permanência, né? Para a permanência e para a resistência dessas comunidades. Bom, pessoal, então eu queria convidar vocês para participar do Fórum Regional de Artes e Extensão Universitária, que está sendo organizado pelo Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, o Entre FAOs e o IAB de São Paulo. Vai ser uma oportunidade muito importante, muito rica de troca de experiências, de debates, de articulação, né? E da própria construção de agendas de lutas futuras para nós que estamos nós todos que estamos nesses campos, em todos esses segmentos no campo das assessorias técnicas e da